O futebol na nossa vida foi uma constante sempre, sempre. Tem essa brincadeira com meu pai, né? Que ele era uma máquina de... Ele e a dona Matilde só faziam craque, né? Mas é pelo inusitado de todos jogarem futebol, né? Agora, o que ia acontecer, aí não tínhamos a menor ideia. A mais velha é a Zezé, depois o Antunes, eu, o Edu, o Tunico e o Zico. Só o Tunico que não foi profissional. O Antunes foi profissional do Fluminense, eu fui profissional, o Edu foi profissional e depois veio o Zico, né, que aí foi o supra-sumo, né? Eu acho que eu teria uma carreira normal, longa, como meus irmãos, porque eu tinha habilidade, mas era interrompido, era obrigado a sair do clube. E interrompido de uma maneira perigosíssima, né? Que era uma ditadura me perseguindo, né? Saímos do carro, capuz. Aí o bicho pega, né? A partir daí tu não é mais ninguém, né? Gol espetacular do Malceu! Renatinho é do São Paulo! Gol de Celcinho! Celário foi pelo setor direito, comando de ataque. Ele deixou o carro, pela o recolheu. Escanteio a favor do São Paulo, é mais uma boa oportunidade. Ajeitou, partiu muita curva na bola, tem gol! Fernando coloca a bola no fundo do gol. Épico, antológico gol do América de Natal. Pé esquerdo do Roma. Jogada disputada pelo setor de meio campo. Essa é a ponta do Edinho. Sensacional, Edinho. Meu pai tinha uma alfaiataria na rua Teófilo Otônio, ali no centro da cidade, esquina da rua Uruguaiana. E a gente ficava na rua jogando bola o dia inteiro, a gente só parava para ir para a escola. É vagabundinho de rua por causa de pelada, mas éramos bons estudantes, né? E a gente jogava na rua, a rua não tinha calçamento. O Nando é uma das vítimas, né? Uma das vítimas conhecidas no esporte brasileiro da ditadura. É um trauma na família Antunes. A família Antunes é bastante anti-ditadura, como em regra não são as famílias dos jogadores de futebol, pelo que aconteceu com o Nando. Uma baliza ficava aqui, ó, depois da árvore, ó, perto do ralo, né? Ficava aqui e até lá a esquina. E na outra rua, na Franco Vaz, nós jogávamos também. Ser profissional nunca passou na cabeça da gente. E o Antunes, que abriu a porteira, ele já era funcionário, novo, já era funcionário da IBM. Ele estudou no Pedro II, aqui no centro, que era o principal colégio do Rio. E levaram ele para fazer um treino no juvenil do Fluminense. E no primeiro treino ele já virou titular. O Juventude foi o nosso time desde criança. Foi fundado em 1960. A partir dali foi um entusiasmo só da garotada que vivia em torno da gente, né? E todo mundo bom de bola. Em relação ao Antunes e ao Nando, o que as pessoas mais velhas os viram jogar dizem que eles eram bons de bola. Claro que não era o Zico. Todo mundo dizia que os caras jogavam bem. Ou seja, realmente a combinação do DNA ali em Quintino foi, né, não foi moleza, não. Amigos ouvintes, e vamos juntos então para a segunda rodada da Taça Guanabara de Futebol. Estádio das Laranjeiras com Fluminense e Madureira. Ótima oportunidade para nós ouvirmos também Léo Lucas. Deve dar Fluminense. O Madureira é um time que tem presença, mas nunca decide muita coisa, Rafael. Eu sempre fui ponta esquerda, eu driblava muito, canhoto, né? Não tinha jeito, né? Porque eu ia muito no fundo, tinha facilidade. Cheguei a estar muito tempo no juvenil do Fluminense, com o Pinheiro. Mas como profissional, eu joguei muito também como ponta de lança. Comecei no Espírito Santo, num time que já nem existe mais, o Santos, de Vitória.
Aí depois vim pro América, aqui no Rio de Janeiro, onde jogavam meus irmãos, Edu e Antunes. Lançamento feito pro Anísio, recolheu, recebeu um ótimo passe, Nando tá pedindo, vai o lançamento pra ele, Nando recebe bem, depois de um ótimo toque do Anísio, que lance, Nando tem a chance, passou pelo Márcio pela esquerda, Nando vai fazer, gol! Que lindo gol e que jogadaça, Léo! O Nando deixou o Márcio sem entender muita coisa. O Madureira acertou no empréstimo desse jogador, Rafael. E na sequência, logo depois do gol, o Nando comemora demais, junto com a família. Aí do América eu fui emprestado ao Madureira, mas aí eu já estava sendo perseguido aqui por ter sido do PNA. Vários momentos em que jogadores que se manifestaram contra a ditadura, todo aquele arcabouço político e simbólico da ditadura, sofreram duras. Nós temos no Brasil um caso do único jogador de futebol que se tornou anistiado político, que foi o Nando Coimbra, irmão do Zico, do Edu e do Antunes, uma família de grandes jogadores de futebol. Atenção Brasil, o Regimento Sampaio, o Grupo de Artilharia 105 e o Batalhão de Caçadores de Petrópolis, que haviam se deslocado em direção a Minas, aliaram-se às forças da 4ª Região Militar e da Polícia de Minas. O Nando, que havia se integrado nos estertores do governo de João Goulart ao Programa Nacional de Alfabetização, comandado pelo grande educador Paulo Freire, ele acabou pagando por isso, ele foi perseguido, isso está documentado. A minha irmã fazia a faculdade de filosofia, aí um dia ela falou, não, está sendo criado o PNA, o Plano Nacional de Alfabetização, porra, é um emprego federal, pô, tu é um cara letrado e tal, tu podia fazer o concurso. Eu estava no Juvenil do Fluminense. Aí eu falei, pô, Zezé, agora o negócio é bola e tal. Não, tu tem que fazer, Porque o PNA era um plano espetacular, tanto que a ONU deu o prêmio de melhor plano educacional do mundo. E ela insistiu e eu fiz. E a gente fazia o treinamento na Faculdade de Filosofia e começou em janeiro de 64. Naquela época ainda tinha muito adulto semi-analfabeto, né? Então a gente fazia alfabetização e orientava nos deveres e obrigações como cidadão, porque o sujeito era muito explorado no trabalho antigamente, a verdade é essa. Mas aí veio a ditadura e o primeiro ato no Rio foi considerar subversivo o PNA, né? E a partir dali a gente foi perseguido, quer dizer, o meu crime foi ser professor, né? Fazer o que era. Eu acho que o Nando é um caso típico de uma vítima inocente da ditadura, de alguém que pagou pelo que não fez. É mais ou menos, mal comparando, com o caráter subversivo que se atribuía ao Éder Joffre, porque sobrinho do Ralph Zumbano, que era de uma família do Partido Comunista Brasileiro. Quando eu achava que eu ia engrenar, aí eu era convidado a me retirar. Eu fui perseguido em Vitória, fui perseguido no Madureira, era convidado a me retirar. No Madureira era o Carlinho Maracanã, o presidente. O cara me afastou, o diretor, e nós tínhamos acabado o treino, íamos pro hotel, porque no dia seguinte a gente jogava contra o Botafogo no Maracanã à noite. Aí fui lá nele, fui afastado, o que é isso, Carlinhos? Ele falou, não posso fazer nada e tal, tu tem que compreender. Eu falei, mesma coisa, o cara em Vitória falou para mim, mas o que tá acontecendo? Não, tu compreende, né, a situação do país, você sabe que eu gosto de você, te considero um dos melhores atletas e tal. E eu estava numa forma incrível. E aí fiquei uns 4 ou 5 meses só treinando, não podia jogar. Aí fui pro Ceará. O Ceará foi o único lugar que eu não fui perseguido. E o presidente era de lá, o Castelo Branco. Estou aqui na ponta esquerda, era um grande time. Ceará ganhar do Fortaleza era o mesmo que ser campeão, ou vice-versa. E a gente ganhou deles numa atuação magnífica. Eu joguei muito nesse dia, não só eu, o time todo.
E foi uma festa. A torcida acompanhou a gente até a sede do clube, como um carnaval, como se fosse um bloco gigantesco atrás do ônibus. Aí disputei o campeonato, aí fui para o Belenenses. E fui na maior alegria, porque Portugal era o xodó da Europa na época, né? O Eusébio era o maior do mundo. Fui pro Belenenses. No Belenenses eu só joguei amistoso, porque eu não assinava o contrato, porque eles tinham feito sujeira comigo, né? Porque naquela época já tinha cambalacho. Eles queriam me dar metade do que estava acordado em documento. Falei, não, pô, tava bem no Ceará, por que eu vou dar metade para vocês? Eu tomo porrada no campo e vocês tomam uísque. E um dia eu estava no hotel, treinamos de manhã, voltei pro hotel, almocei e fui descansar, né? E aí bateram na porta, eu abri, 2 caras de terno, para mim era jornalista. Os caras já chegaram dando carteirada na minha cara, né? Eu li PID, né? Pô, tremi na base, né? A ditadura daqui passou a informação para a ditadura de lá, que era muito pior que a daqui. Porque eles deram a entender que eles já conheciam muita coisa. Eles falaram, a gente sabe de outras atuações tua no Brasil. Porque ele estava rotulado. Até que ponto havia motivos para o rótulo? E a PID, a Polícia Política Local, acabou recebendo informações das autoridades brasileiras sobre o Nando, e o Nando também não pôde jogar em paz lá. E aí, depois dessa visita da PID, acabou um treino, eu estava tomando banho, e aí chegou um funcionário e falou, tem um diretor te esperando lá fora, quer conversar contigo. Aí eu imaginei que era para assinar o contrato, né? Aí cheguei ele e aí começou, você está complicando e tal, você tem que assinar logo esse contrato, a gente já está irritado e tal. Eu falei, pô, mas quem tem que estar irritado sou eu, pô. Eu tenho documento de quanto vocês iam me pagar, por que eu vou assinar pela metade? E aí ele falou, você tá complicando, você recebeu uma visita ontem no hotel, né? Aí eu tremi, né? Eu falei, pô, o cara é da PID. Aí realmente eu me apavorei, cara. Mas não quis demonstrar. Aí fui pro hotel, aí chorei muito. Funcionários do hotel viram chorando e chamaram esse representante. Eles tinham o telefone do cara. E aí ele falou, não, você fica calmo, eu vou te levar para casa. Vou te levar lá em casa. Eu e minha esposa só, você vai jantar com a gente, eu vou te acalmar e tal. Aí a esposa dele falou, meu filho, me conta aí o teu problema, o que tá havendo? Aí eu contei tudo a ela, né, chorando, mas contei. Ela falou, olha, a partir de hoje tu é meu filho. E olhou pro marido e falou assim, ó, nós vamos botar ele dentro do avião. Eu vou te botar no avião. Até na hora de embarcar eu fiquei com medo de meu nome estar lá, né? Aí passei, fui para a área de embarques, entrei no avião. Eu só tranquilizei mesmo quando ele levantou o voo. Mas enquanto ele estava estacionado, eu tremendo mesmo, com medo, um desespero. Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964. Um dia a minha irmã falou assim, Nando, já reparou que o telefone está dando uns estalinhos? Falei, não, nem notei. Aí comecei a perceber, dava estalinho, eles já estavam grampeando o nosso telefone. O Nando acabou sendo preso no Rio, nas dependências do Exército. Ele foi encapuzado no mesmo lugar onde estava presa uma prima dele, Cecília Coimbra, e que a Cecília foi torturada. Quando a Cecília foi presa, foi um baque em toda a família, né? Que foi o seguinte, um militar, um general, sei lá, coronel, mandou prender todos os formandos da filosofia do ano que a minha irmã se formou, e a Cecília, e o pessoal do PNA. Eles ficaram, se não me engano, uns 3 meses lá, mas sofreram muito. Cecília e Novaes sofreram muito.
E aí um dia a minha tia, a mãe dela, estava passando mal, meus primos me ligaram, porque eu tinha carro, e para levar um médico lá, para um amigo nosso. E aí ele medicou, ela deu um calmante a ela e tal. E a gente batendo papo. E eu falei, olha, eles com certeza devem estar na PR, lá no DOI-CODE. Aí lá para umas 10h30, 11 horas, toca a campainha. Aí um primo meu, mais velho, que é meu xará, abre a porta, os caras tudo de metralhadora, aquelas armas enormes, já foram invadindo, né? Levaram a gente cana, descendo a Dias da Cruz, todo mundo algemado, mó vexame. Quantos casos ridículos a gente conhece de gente que foi perseguida pela ditadura, pelo DOPS, por um mal-entendido qualquer, ou por uma confusão qualquer, ou por estar com um livro que algum policial achou que era extremamente subversivo e era um livro cristão. Saímos do carro, capuz. Aí o bicho pega, né? A partir daí tu não é mais ninguém, né? Botaram a gente em pé num corredor e tinha assim aquilo não era prisão, eram jaulas. Na primeira era o Novaes, o marido da Cecília. Era um buraco no chão para as necessidades dele. E botaram a gente em pé numa parede. Nós passamos 2 noites assim, 2 dias, com a mão na cabeça, com a cara na parede. E aí chega uma hora que o braço começa a cair, né? Você não aguenta. Aí eles vinham com aquele mosquetão, né? Cutucava nas costas, xingava, e toda hora interrogatório, né? Eles sabiam do PNA, eles esculachavam a gente que nós não jogávamos nada. Eles prenderam porque eram irmãos da Cecília, né? Mas eles achavam que todos nós pertencíamos a uma célula comunista. Os caras viajavam na maionese. Quando eu estava preso, a minha mãe, o Edu e o Antunes foram para a porta da PR e ficavam berrando para ficar presos junto comigo. O Antunes xingava os caras. As pessoas passavam, conheciam, claro, o Edu e o Antunes, todo mundo conhecia. Sabiam que estava havendo alguma coisa. Mas a imprensa não podia divulgar nada, né? Fiquei 4 dias, porque meus irmãos ficavam lá na porta da PS, senão ia ficar mais. A única coisa que eu lembro desse episódio foi o dia que ele chegou em casa, né? Tava totalmente desfigurado, ninguém conhecia ele. E aí, meus irmãos, quando ele saltou em casa, ó, o Nando tá aí nós fomos lá ver. Só que ninguém deixou, meus pais tiveram que levar ele para uma outra casa para dar banho, para tirar a barba, botar ele, porque ele tá muito debilitado. Eles tinham que justificar por que eles tinham tomado poder, né? E aí quem pagou o pato? Foram pessoas sindicalizadas, professores, intelectuais, cantores, era quem eles pegavam. América diante do Botafogo, com a participação do Edu, com a participação do Antunes e com a finalização do Nando. Um trio de irmãos que realmente faz acontecer, diz aí, Léo Lucas. Fantástico, Rafael. Uma família que respira futebol e ainda tem um mais novo que promete aí. A história do corre do Zico é o seguinte, o Zico era o principal jogador da seleção olímpica, classificou num jogo contra a Argentina, no Estádio Nacional de Bogotá, 1-0, o gol dele. Em 1972, o Brasil tinha, para ir para Munique, o melhor jogador daquela geração era o Zico, já era considerado assim, e o Zico não foi para a Olimpíada e ninguém entendeu. O Antoninho, que era o treinador, veio aqui em casa, pediu aos meus pais para que o Zico não assinasse contrato de profissional, porque era muito importante ele na seleção. Muito tempo depois, o técnico daquele time, Antoninho, disse que tinha havido um veto ao Zico por questões políticas. O almirante Heleno Nunes, que era o presidente da CBD, pediu para ele fazer uma relação de 42 jogadores. Quando voltou para o Antoninho, só tinham 41. Tinham cortado o Zico. Quer dizer, a lista era para examinar cada um se havia alguma restrição. A ditadura temia que o Zico aproveitasse a viagem ao exterior e os holofotes da Olimpíada para denunciar as violações contra os direitos humanos no Brasil.
Não faltava violação para ser denunciada, mas é muito provável que o Zico não falasse nada, porque o Zico não era ligado em política. E o Zico quis encerrar a carreira. Ele não encerrou porque o Edu e o Antunes e meu pai sentaram com ele e convenceram ele a continuar a carreira no Flamengo. Como é que tu vai entender que você é punido porque é irmão de outra pessoa? Um negócio assim, de uma imbecilidade tremenda. É burrice, é paranoia, mas é a convicção da culpa no cartório. E o Zico é barrado da Olimpíada de 72 no auge da repressão política. É a mesma moeda, com duas faces. Numa face é o Zico barrado da Olimpíada. A outra face mais cruel é a prima dele, nua, nas dependências do Exército, com um jacaré andando em cima do corpo dela numa sessão de tortura. Mas não adiantou nada, porque o Zico se tornou o maior jogador do Brasil, um dos mais queridos do mundo. A minha família é uma referência no Brasil. Aonde eu vou, o nego me aplaude de pé. E esses cretinos, que eram torturadores, eles não podem nem falar para a família deles o que eles faziam. Jogava no América, era camisa vermelha. Ele era ponta esquerda. Opa, isso é um perigo, né? Isso dá a medida do quão ridículos são as ditaduras. Talvez o Nando não tivesse que abandonar a carreira dele se ele tivesse vivido alguns anos, tivesse vivido o ápice dele alguns anos mais tarde ou alguns anos mais cedo. O Sócrates não sofreu a mesma coisa entre 76 e 78, que já era governo Geisel para o governo Figueiredo. Já era um período um pouco diferente. E o Nando não contava em casa por que ele era perseguido, por que ele saía dos clubes, na verdade tentando proteger o Zico, que ele sabia que ia se tornar o que ele supunha que ia se tornar o que acabou se tornando. Aqui é que a gente viveu, né? Aqui era uma casa antiga do início do século, né? De 1900. E aí, em 1950, meus tios decidiram derrubar e levantar uma nova. E eu, quando voltei, eu nem quis ligar para o Ceará, para retornar para o Ceará. E nesse ano, o Ceará foi o primeiro campeão do Nordestão. E eu teria sido campeão, porque a base do time era o nosso, de 68. Mas eu estava tão apavorado que eu falei, não, futebol não vai dar mais, não. Eu nunca vi o Nando jogar. Eu vi muito o Eduzinho jogar, o outro irmão, que jogava no América, que carregava o América nas costas, e era um baita jogador de futebol. Mas ouvi muito o Zico falar do Nando, que o Nando era o paradigma dele, que ele achava o Nando o grande jogador da família. Só quem sabia, que acompanhou tudo comigo, foi minha mulher, sempre do meu lado. E para ela, eu contava tudo, né? Mas para as outras pessoas, eu não contava. O Zico mesmo, em declarações, falou que muita coisa ele foi saber depois que eu fui anistiado. Eu guardei como um segredo meu, porque eu precisava proteger meus irmãos. O Edu e o Antunes já eram muito famosos. O Zico, a gente sabia que ia ser o maior jogador, jogava demais. E aí esqueci do futebol, né? Eu fui para a área de vendas, fui para uma multinacional e hoje eu sou palestrante e escritor e pintor nas horas vagas. A ditadura não morreu. Basta ver a CBF. O controle do futebol brasileiro ainda está na mão de muito poucas pessoas. A democracia é muito limitada. O futebol brasileiro ainda é gerido com um autoritarismo e um controle muito semelhante ao da época da ditadura. Em 88, a nova Constituição deu direito à reintegração. Em 92, eu fui reintegrado ao MEC. Eu e minha irmã, a Cecília, o marido. Eu resolvi contar a minha história, né?
realmente, eu não tive trauma. Eu tinha a revolta. Eu acho que a gente tem uma cabeça muito boa aqui em casa, graças a Deus. Porque eu não fiquei com aquela marca da perseguição da ditadura. Eu bloqueei isso, bloqueei. A minha vida é mais importante que essa porcaria. Mas a revolta eu tinha que segurar, porque eu sabia em que família eu estava e isso não podia acontecer. Eu vou vivendo a minha vida, eu dirijo ela da melhor maneira possível. Nunca derrotaram a gente, não. Bem que eles tentaram, mas não derrotaram, não.